Meus queridos, graça e a paz de Cristo, estamos aqui mais uma vez para trazermos a mensagem devocional para você. Hoje é 10 de setembro de 2025, né? Vamos para o nosso tema hoje. E hoje é uma quarta-feira abençoada, né? Hoje a minha esposa está chegando lá do Nordeste, né? E vai ser benção, né? Só que eu só vou poder vê-la só depois das 23 horas. 23 horas, olha que coisa, né? É assim mesmo. Vamos lá? O tema de hoje: quem é aquele cara? O texto está em Filipenses, capítulo 2, verso 9 até o verso 11. Diz assim a nossa história. Um adolescente correu até o seu professor de educação física no início da aula. Ela tinha uma notícia muito boa para dar e mal conseguia conter a ansiedade. "Oi!", exclamou ela. "Ontem à noite eu tomei uma decisão mais importante da minha vida." "Mesmo? Qual foi?", perguntou o professor. Ela respondeu: "Eu aceitei Fez uma pausa. Virando-se para uma amiga, perguntou: "Qual era mesmo o nome do cara?" Então ela mesmo lembrou: "Ah, sim. Aceitei Jesus em minha vida ontem à noite." A inocência dela chega a encantar, mas é reveladora. Ela não vive num lugar sem igrejas, mas mora nos Estados Unidos. Sua história ilustra que já não podemos achar que todos conhecem a história de Jesus, independente do lugar onde vivem. É verdade que a maioria das pessoas ao redor do mundo, pelo menos, já ouviu o nome de Jesus. Entretanto, isso não significa que saibam muita coisa sobre ele. Já não é mais um fato consumado admitir que todos têm o conhecimento de Jesus, de que Jesus morreu pelos pecados do mundo. E para muitas, o nome de Jesus é simplesmente um palavrão. A Bíblia diz que um dia, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra, no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai, de Deus Pai. Até lá, não seja pego desprevenido pelo fato de algumas pessoas não conhecerem desde o tempo de Adão. Como cristãos, somos chamados a revelar a plenitude do seu nome, seja no início da caminhada cristã ou graciosamente sendo questionados por meio dos falsos estereótipos religiosos. Tá aí uma história bonita de uma jovem que aceitou Jesus e, na sua inocência, na sua simplicidade, né? Qual é o nome daquele cara mesmo? Né? Então, isso não é uma coisa ofensiva, é uma coisa inocente, né? E não somente aqui, né, lemos a história. Quantas pessoas hoje estão inocentes ainda na questão de Jesus? Ouvir falar de Jesus é um fato que nós já entendemos e nós conhecemos. Parece que todo mundo já ouviu falar de um nome chamado Jesus. Mas a pessoa de Jesus ele aí não conhece o poder de Jesus, não conhece o que ele pode fazer na vida dessas pessoas. E nós somos, né, esses veículos, são aqueles que vão conduzir essas pessoas até Jesus. Por isso que nós temos que sempre nos posicionar, né? Jesus tem que ser exatamente aquilo que nós temos que ser exatamente aquilo que as pessoas querem ver em Jesus. No capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, eles começaram a escarnecer, a encarnar naquelas pessoas que ali da igreja, e chamá-los: "Alô, cristão, alô, cristão." Mas, na verdade, essa encarnação, esse caçoar, na verdade, ele estava de alguma forma falando a verdade, porque eles estavam fazendo conforme Jesus andava, se procedia como Jesus. É como lá na empresa, todo mundo tem apelido. Aí
nosso amigo lá, João Paulo, fala, tem um apelido fulano assim, mas o seu é o pastor, né? Seu apelido aqui é pastor. Eu falei assim, poxa, legal, legal. Eu fiquei quieto lá mesmo, mas eu falei assim, legal. É sinal que alguma coisa, né, a gente está produzindo de bom para as pessoas ali fora. Então, por isso, amados, que a gente precisa, né, fazer essa coisa de andar conforme os caminhos, para poder ilustrar isso para as pessoas, quem é Jesus na verdade. Em alguns casos são difíceis, né? As pessoas, eles olham e ser crente é assim mesmo, né? Então é complicado, mas vamos mudar essa história. Convido você para mudar essa história. Você que não aceitou Jesus ainda, olha, venha para Jesus. Não olhe para os erros de alguns que dizem que são de Jesus, mas que vivem fazendo A ou B ou C de errado. Não olhe para eles, olhe para Jesus, que é o nosso Senhor. E se você quer saber mais, né, entra para cá, faz um desafio. Eu quero aceitar Jesus, eu quero viver, eu quero ter uma experiência com Jesus, e você vai ter essa experiência, porque Ele vai dar essa experiência para você, ok? Vamos para o nosso examine aqui agora. Leia o Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 15 e 16, para descobrir a resposta inspirada de Pedro à pergunta de Jesus: quem vocês dizem que eu sou? Agora, a pergunta que eu lhes faço, ou melhor, vamos fazer o seguinte: se Jesus perguntasse a vocês, quem aí fora dizem quem eu sou? Como é que você revelaria isso para as pessoas? Uma boa pergunta, né? Então, vamos lá. Considere que os seus familiares e amigos não cristãos sabem sobre Jesus. O que eles sabem sobre Jesus? Né? Então tem que apresentar, né? Como você demonstra a plenitude e a presença do Senhor em sua vida? São perguntas que precisa a gente fazer os nossos autoanálise para responder eles, ok? Deus te abençoe, meu amado. Tenha uma quarta-feira abençoada, uma quarta-feira de bênção sobre a sua vida, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, enfim, onde você estiver. Que a bondade e a misericórdia venham ali a acompanhar você, ok? Deus abençoe.